Fala, gente! Hoje a gente vai falar sobre fórmula molecular. A gente vai entender como determinar a fórmula molecular de alguma substância, de algum composto. Mas primeiro a gente tem que entender o que é essa fórmula molecular. A fórmula molecular nada mais é do que a quantidade, o número real de átomos de cada elemento químico presentes na molécula, tá? Só que uma observação: em alguns casos, a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Em outros casos, a fórmula molecular ela vai ser um múltiplo da fórmula mínima, beleza? Vamos analisar esses exemplos aqui, ó. A fórmula mínima do H2O é a mesma da molecular, H2O também. Agora, a fórmula molecular do C6, aqui a fórmula C6H6 é a fórmula molecular, mas a fórmula mínima dele é CH. Olha só, P4O10 é a fórmula molecular. A fórmula mínima é P2O5. A fórmula molecular C2H2, a fórmula mínima CH. Então pode acontecer da fórmula mínima ser igual, mas em muitos casos a fórmula mínima é diferente da fórmula molecular. Vamos analisar uma coisa, ó. A fórmula mínima aqui, CH, para o C6H6, ele foi multiplicado em 6 vezes. O P2O5 foi para P4O10, então ele foi multiplicado 2 vezes. E o CH para o C2H2 foi multiplicado 2 vezes também. Já no H2O ele não foi multiplicado, né? É o mesmo valor. Então, sempre a fórmula molecular será um múltiplo da fórmula mínima. Ó, P2O5, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Tá certo? A fórmula molecular vai ser igual à fórmula mínima vezes N. Esse N é essa proporção aí do CH vezes 6, seria C6H6. Então, esse N é essa proporção, tá? Onde esse N será o quê? Sempre um número inteiro, o menor número inteiro, tá bom? Ele não pode ser um número com vírgula. Agora, como que a gente vai determinar essa fórmula aqui a partir, por exemplo, da porcentagem? Imagina a vitamina C. A vitamina C, ela tem massa molar, massa molecular, igual a 176 gramas, tá? Você tem essa informação. Se você pegar 100 gramas dessa substância, você, em porcentagem, terá 40,9% de carbono, 4,55% de hidrogênio e 54,6% de oxigênio. Agora, por que a gente pega 100 gramas para usar essa porcentagem em unidade de massa, em gramas? Então fica 40,9 gramas, 4,55 gramas, 54,6 gramas. Agora, se você somar isso daqui, não vai dar esse 100. Por quê? Porque essa porcentagem, ela é arredondada. Por quê? Porque nós temos aí números que não são inteiros nos valores da própria massa, tá? Então pode acontecer de dar aí uma dízima periódica ou dar um número quebrado, daí você arredonda, tá? Mas é coisa bem pouca, tipo 2,9999, aí você usa o 3, por exemplo, tá? Mas a gente usa esses 100 gramas usando para transformar a porcentagem para gramas. Depois que você usa essa quantidade em gramas, você vai encontrar o número de mol. Depois que a gente encontrou a massa, as massas de cada átomo, de acordo com a porcentagem que a gente tinha, a gente vai fazer a relação entre a massa molar de cada átomo para encontrar o número de mol presente de cada átomo, tá? Veja bem, o carbono a gente não tinha encontrado 40,9 gramas? Então, se você olhar na tabela periódica, a massa do carbono é
12 gramas por mol, ou 12 gramas vezes mol a menos 1. Fazendo essa divisão, a gente encontra o 0,408333. Então, o que a gente faz? Esse 8 a gente arredonda, fica 3,41 mol, né? Corta grama com grama, sobra mol. No hidrogênio, a gente achou 4,55 gramas. Dividindo por 1, por que 1? Porque a massa do hidrogênio na tabela periódica é 1. Então, fica 4,55 mol. E do oxigênio, a gente fica como? Ó, 54,6 gramas que a gente achou lá da porcentagem, dividido por 16. 16 é a massa atômica, a massa, a massa molecular aqui, a massa do oxigênio. Então, fica dividido por 16. Fazendo essa divisão, a gente encontra um valor igual a 3,4125. Aí você pega e arredonda. O 2 é menor do que 5, então você só tira ele. Fica 3,41. Depois que a gente achou o número de mol, aí a gente vai fazer aquela relação entre o número de mols, tá? A gente vai pegar todos os números de mol e dividir pelo menor entre eles. Qual que é o menor? No caso, a gente tem dois que são iguais, né? Os dois são menores. Então, a gente vai dividir por 3,41 para a gente poder encontrar a fórmula mínima, tá certo? Ok, olha só. Para o carbono, a gente achou 3,41 mol. Dividindo pelo menor entre eles, 3,41 dividido por 3,41, então 1 mol de carbono. Fazendo para o hidrogênio, 4,55 dividido por 3,41 aproximado, fica 1,33 mol. Para o oxigênio, 3,41 dividido por 3,41, a gente tem 1 mol. Então, 1 de carbono, 1,33 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Só que aqui a gente precisa entender uma propriedade de fórmula mínima. A fórmula mínima, ela não pode ter número com vírgula, número quebrado, ou seja, a gente tem que ter número inteiro. Agora, quando a gente faz essa relação e encontra número com vírgula, ou seja, não temos todos os números inteiros, a gente vai multiplicar todos eles por um número que deixe eles inteiros. Aí a gente vai pensar, ó, se a gente multiplicar aqui por 2, a gente vai encontrar esse 1,33 inteiro? Não, não vamos encontrar, vai ficar o quê? 2,66, né? Se a gente multiplicar por 3, a gente vai encontrar um número inteiro? Vai, só que aproximado, a gente precisa ter bom senso também, né? Se a gente multiplicar aqui, ó, todos por 3, como é que vai ficar? Aqui fica 3 mol, né? No carbono, que é um número inteiro já. O hidrogênio, 1,33. Se a gente fizer vezes 3, vai dar um valor muito perto de 4. Né? Vai dar o quê? 3,99. Então, a gente faz o quê? Arredonda. 4 mol. A gente precisa arredondar, tá certo? Então, o oxigênio aqui vezes 3 vai ficar 3 mol. Depois que a gente descobriu, então, o número de mol de cada um deles inteiro, o valor inteiro, a gente pode escrever a fórmula mínima. Ó, a gente vai ter 3 carbono, 4 hidrogênios e 3 oxigênios. Então, a fórmula mínima desse cara aqui, como é que vai ficar? Ó, vamos escrever ela aqui, ó. C3H4O3. Essa é a fórmula mínima da vitamina C. E aí a gente precisa fazer o quê? Descobrir a fórmula molecular da vitamina C, partindo agora da fórmula mínima. Então, como é que vai ficar? Ó, a gente tem a fórmula mínima, né, que a gente encontrou, que é C3H4O3, e se a gente encontrar a massa molecular da fórmula mínima, a gente vai entender que temos 88 gramas, tá? Na fórmula mínima. A fórmula molecular, a informação inicial que ele nos deu é de que a massa dela é 176 gramas. Aí, para a gente descobrir o N, que multiplica a fórmula mínima para encontrar a fórmula molecular, a gente faz o quê? A gente divide a massa molecular real
pela massa da fórmula mínima. Fazendo isso, a gente vai ter o quê? Ó, que o N vai ser igual a 176 dividido por 88. Né? O N vai ser igual a 2. Né? Então, para agora a gente efetivamente descobrir a fórmula molecular, basta multiplicar a fórmula mínima com 2. Tá? Como é que vai ficar aqui então? Ó? Veja bem, a gente tem que a fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes N, onde N é um número inteiro, que a gente viu aí. Então, olha só, a fórmula molecular vai ser igual à fórmula mínima, que a gente encontrou, vezes o N, que é 2, que a gente acabou de encontrar. Então, fazendo isso daqui, ó, a fórmula molecular vai ser igual, ó, são 3 carbonos? 3 vezes 2, 6. Então, C6. 4 vezes 2, 8. Então, H8O6. Então, essa é a C6H8O6. Essa é a fórmula molecular da vitamina C. Agora, a gente vai descobrir a fórmula molecular da vitamina C de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil. Aí você vai olhar para mim e falar, por que você não falou isso logo do começo? Mas a gente precisa entender o raciocínio, tá? Então, vamos agora fazer de um jeitinho um pouquinho mais fácil. Olha só, para a gente poder fazer desse jeito aqui, a gente vai interpretar as informações que a gente tem, tá certo? A gente tem a porcentagem de cada um dos átomos e a gente tem a massa molecular da substância, que no caso é a vitamina C. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai relacionar essas porcentagens com a massa. Só que essa massa, em porcentagem, ela representa quanto? Ela representa 100%. Por que 100%? Ela não é a massa total da fórmula molecular, então ela representa 100%. E aí a gente tem o que? Ó? Carbono, hidrogênio e oxigênio. O valor que a gente põe aqui no carbono, vamos chamar de X. O do hidrogênio, vamos chamar de Y. E do oxigênio, vamos chamar de Z. Somente para a gente não confundir as letras, tá? Aqui, essas letras vão representar somente o número de cada um dos átomos. Só que o que acontece? Para a gente poder fazer essa, vai ser por regra de 3, mas para a gente poder fazer essa relação, a gente precisa colocar, junto com a letra, a massa molar de cada átomo, tá bom? Do carbono, a massa molar dele é 12, então vai ficar 12x. Do hidrogênio é 1, então vai ficar 1y. Quando é 1 não precisa colocar, então só o y. E para o oxigênio, a massa dele é 16, vai ficar 16z. Ok. Agora, a gente vai fazer a proporção. Vamos lá. Para o carbono, vai ficar da seguinte maneira. A gente vai usar a porcentagem e o 12x aqui do carbono. Como é que vai ficar? Ó? 176 gramas equivale a 100%. Então, 176 gramas equivale a 100%. Quanto de X, quanto de 12, né, no caso aqui é 12x, quanto do carbono vai equivaler a 40,9%. 40,9%. Tá certo? Vamos analisar isso daqui, ó. Multiplicando cruzado, fica da seguinte maneira. 12x vezes 100, a gente tem 1.200x. Se a gente faz aqui 176 vezes 40,9, a gente encontra 7.194,4. Daí o 1.200 que está multiplicando, ele passa dividindo. Aí fazendo esse valor, 7.194,4, dividido por 1.200, a gente chega no 5,99, que é o quê? A gente arredonda, fica igual a 6. Então, ó, no lugar do carbono, a gente coloca o 6. Vamos fazer
para o hidrogênio, vamos fazer, cabe aqui, ó. Hidrogênio vai ser o quê, ó? Mesma forma, 176 está para 100%, está para 100%. No hidrogênio não tem número, vai ser até mais fácil. Então, o Y vai ser igual a porcentagem do hidrogênio, que é 4,55%. Y vezes 100, 100Y. Se a gente fizer aqui 176 vezes 4,55, a gente vai achar 800,8. Aí o 100 está multiplicando, passa dividindo, fica Y igual a, ó, 800,8 dividido por 100 fica 8,008. Daí arredonda, fica igual a 8, tá? Então, vamos apagar aqui para fazer, ó, só colocar aqui o valor do hidrogênio, né? Vamos colocar aqui. Então, o hidrogênio aqui a gente achou 8. Agora, vamos fazer do oxigênio. Só apagar aqui. Do oxigênio, vai ser da mesma forma, ó. Vamos fazer aqui para o oxigênio. 176 está para 100%. 16Z, então, 16Z vai estar para a porcentagem do oxigênio, que é 54,6%. Multiplica cruzado, 16 vezes 100, 1.600Z é igual... Se a gente fizer aqui 176 vezes 54,6, a gente vai achar um valor igual a 9.609,6. Tá? Agora, o 1.600 que está multiplicando passa dividindo. Aí fica Z igual 9.609,6 dividido por 1.600 vai ser igual a 6,006. Arredondando, esse Z fica igual a 6. Então, no lugar do Z, a gente coloca 6. Assim, a gente encontra a fórmula molecular da substância, tá? É um pouquinho mais rápido, né? Fica o quê? Ó, C6H8O6. Tem um porém, não pode esquecer de colocar na regra de 3 a massa de cada átomo, a massa atômica de cada átomo. Por quê? Essa massa atômica, ela vai servir para converter essa massa para número de átomo. Porque a gente não está achando aqui o número de mol de cada elemento. Então, por isso que a gente usa esse 12 e esse 16, no caso do hidrogênio é 1, mas aí não precisa colocar. Tá bom?